Vamos lá. Atos dos Apóstolos 12, capítulo 1, versículo 12. Capítulo 1, versículo 12. Eu vou ler e você vai acompanhando aí. Então, os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém, a distância que se pode andar num dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos lá para outro texto agora. Atos dos Apóstolos 2, versículo 1. Rapidão, é só virar a folha. Atos dos Apóstolos 2, versículo 1. Achou aí? A minha Bíblia, ela é pastoral, tá? Então ela fica um pouquinho diferente da Ave Maria. Mas vai acompanhando aí que dá. Atos dos Apóstolos 2, versículo 1. Vai acompanhando. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e repousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que expressasse. Residiam ali em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falarem em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que está falando não são galileus? Como é que nós escutamos na nossa própria língua de origem? Eu vou parar por aqui no versículo 8, tá? Agora nós vamos mais um pouquinho para frente no capítulo 2 mesmo, no versículo 16. Acompanha na sua Bíblia aí. Capítulo 2, versículo 16. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões terão sonhos. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei do meu Espírito Santo naqueles dias, e profetizarão. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Para você entender essa história, que não é somente um ato histórico, porém aconteceu, né? Para que eu e você entenda o que o desígnio da igreja, como a igreja foi impulsionada, como mudou tudo aquilo que era uma realidade, até mesmo porque a igreja católica não existia naquela época. Existia o judaísmo e outras religiões. Mas Jesus inaugurou um tempo novo. Grave isso na sua cabeça para que você entenda que você é uma bênção. Presta atenção aqui para mim, ó. Grave isso na sua cabeça, no seu coração, para que você não saia daqui uma mulher, uma pessoa, como você entrou, do mesmo jeito na porta. Um grupo de oração, aquilo que exerce, aquilo que é ministério, serviço, carisma, ele é uma bênção. O serviço prestado na igreja é uma bênção. Os frutos é uma bênção. Em 1897, o Papa Leão XIII, ele foi um Papa muito importante na história da igreja, assim como todos, porém esse marcou muito com uma exortação. Ele exortava a igreja para que a igreja se lembrasse do Espírito Santo de Deus. Em 1897, Papa Leão XIII.
Esse Papa é o Papa que teve a visão do inferno e também fez a oração que nós conhecemos, São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendendo-nos do combate, seja o nosso refúgio e proteção. Pequeno exorcismo. Esse Papa, para aquela época, naquela igreja, para aquela realidade que era muito difícil, com tudo o que se levantava, guerras, problemas, ele já exortava nós, igreja, nós cristãos católicos, igreja enquanto todo, tá? A lembrar da pessoa do Espírito Santo. Que a pessoa do Espírito Santo era uma pessoa morta, que ninguém queria ouvir falar, ou que faziam outros tipos de pensamento sobre o Espírito Santo de Deus. Eu não vou me prolongar na catequese do Espírito Santo de Deus, mas eu gostaria que você, quem tem esse livro em casa, Catecismo da Igreja Católica, quem tem? Beleza, tem 1, 2, 3, 4 pessoas que tem. Se você não tem, procura ter só para ler esse texto, já vale a pena. Olha, se você quer uma catequese completa, do verso 683 até o verso 741, é o que a igreja confessa e diz para todos nós sobre o Espírito Santo. Às vezes eu escuto pessoas, sacerdotes, até algumas pessoas contra o Espírito Santo, porque não conhecem o catecismo da Igreja Católica, que até persegue um movimento, persegue um carismático, bota barreira, bota influência, mal olhado, inveja, tudo que você pensar vem em cima do carismático. Glória a Deus, né? Eu sou uma bênção. Mas tudo isso para te dizer que o Papa lá em 1897 também passou por isso. E em 1961 aconteceu uma grande graça, que agora eu vou começar a falar dos 3 papas que eu falei para você no começo. O primeiro que eu vou falar é um Papa gordinho, João 23. Durou pouco tempo, mas ele foi muito tocado pela ação do Espírito Santo, e ele começou com o Concílio Vaticano II. Deu uma revirada naquilo que estava morto. No ano de 1961, o Concílio Vaticano II foi aberto, e ele abriu pronunciando essas palavras: que as janelas fossem abertas e que um novo ar e frescor renovasse a igreja. Ele começou dizendo assim aos bispos e aos padres conciliares, aos leigos que estavam lá. Isso, na época, irmão, junta assim os 5 dedinhos, assim. Junta os 5 dedinhos, junta, pode juntar. Quem pode, junta. Põe na testa assim, põe. Você não tem noção do que era isso, você falar isso com um monte de bispo, tudo letrado, povo que gostaria de levar outras influências para a igreja, um Papa falar isso. E abriu o concílio dizendo isso: vem Espírito Santo. O segundo Papa que eu vou dizer, porque João 23 morreu, né, ele não continuou o Concílio Vaticano II, porém outro Papa, Paulo VI, ele deu continuidade no concílio, e ele proclamou muitas coisas novas, porém que já eram relatadas no texto que eu trouxe para você, de Pentecostes. Porém as pessoas não queriam mais viver os carismas, não queriam mais apostar as fichas nas vocações, não queriam mais viver a santidade, rezar o terço. As pessoas não queriam mais. As missas eram em latim, o padre virado de costas junto com a assembleia, você não entendia nada. Quem é dessa época? Levanta a mão. Quem é dessa época? Oh, fala, tem uma ali. Glória a Deus. Deus abençoe a sua perseverança, viu, irmão? Mas hoje você pode ouvir a liturgia da sua língua, é o Concílio Vaticano II, é a graça que aconteceu na igreja. E essa graça não foi somente para nós a renovação, foi em várias pastorais foi reavivada. O mundo da igreja foi reavivado. O terceiro Papa, que agora eu vou chegar nele e vamos dar andamento, que o tempo é curto, é uma história muito linda para se contar em pouco tempo. Porém, você pode pesquisar no YouTube histórias da RCC, a história da renovação carismática,
Pode procurar lá, você vai achar muita coisa boa, tenho certeza. Mas esse Papa João Paulo II, ele pegou o catecismo, pegou tudo que foi o Paulo VI, ele encerrou o concílio, ele fechou tudo aquilo que foi relatado, estudado, orado, pensado, discutido. Houve vários sacerdotes que deixaram a igreja, por volta de 80 mil, 60 mil sacerdotes deixaram a igreja, porque não concordou com muitas coisas que foi colocado nesse concílio. Mas os frutos iriam surgir, irmão. Eu quero falar para você de graça, porque na verdade você é uma bênção, porque você sempre foi uma vez dentro do ventre da sua mãe, desde aquilo que te trouxeram, aquilo que seus pais, a sua mãe. Tem uma música que fala assim: bendito seja aquela noite que seu pai e sua mãe fizeram, né? Bendito seja aquela noite, né, meu amor? Você entendeu? Você é uma bênção. Porque senão, meu amigo, você não existiria. Senão você não poderia fazer parte, escrever sua história agora, junto com a igreja. Você não poderia não ficar somente com a bunda sentada na cadeira, mas levantar, rezar, fazer alguma coisa pela comunidade. Né, coordenadora? Está precisando, tá? Nossa! Nos grupos, nos movimentos, nas pastorais, em tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. João Paulo II foi o cara que no meio da igreja, no meio de tudo que era contra, você já ouviu falar que nós carismáticos era taxados de os crentes invadiu a igreja? Quem já ouviu falar isso? Levanta a mão. Aí, viu? Os crentes invadiram a igreja. Meu Deus, vai tomar a igreja agora, né? É assim, pô, falar. Pois é, pô, eu sou crente também, viu? Evangélico, pentecostal. Porém, sempre fui católico, sempre serei. Aos pés de Maria, reunidos no mesmo lugar, perseverar na oração. Eu vejo assim algumas pessoas se constrangendo por causa do dom de línguas. As pessoas ficam com vergonha por causa do dom de línguas. Eu não sei orar. Como que é? Será que eu faço coisa? Será que eu faço coisa? Parece que está lá no banheiro. Não. Calma, irmão. Calma. É devagar. Deixa o Espírito Santo repousar sobre você. O texto diz: derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. As irmãzinhas gostou, receberam uma graça hoje, viu? Pode crer que sim. João Paulo II falou no meio da igreja, se levantou e disse assim, eu não sei o jeito que ele falou lá no latim, em americano, ele falou: vida longa aos carismáticos. Pensa o poder da palavra de Deus. Santo, que hoje é beato, é o feliz diante do Senhor. Beato significa feliz diante de Deus. Se alguém te chamar de beato, beata, dá uma glória a Deus bem alto, fala assim: eu sou feliz mesmo, irmão. João Paulo II disse: vida longa aos carismáticos. No meio de uma igreja que não queria a renovação carismática, no meio de uma política, de um tradicionalismo muito fechado, que se fechava, que é tipo aquilo assim: faz um frio na igreja, fecha a igreja, porque a pessoa já está lá dentro. O banco é meu, eu sento naquele lugar ali e promete essas pessoas que eu estou falando. Não, o ministro chegou, não, era ele, começa aquela pancadaria, só falta voar a cadeira para o lado. Não sabe ser humilde. Então precisava do ar douro, precisava do ar fresco, precisava das graças. E eu vou ler para você um relato. Após João Paulo II falar isso, abençoou a renovação carismática católica. A renovação carismática católica, ela é aceita na igreja, não porque alguém fundou, mas porque o Espírito Santo quis. Não existe fundador, não existe. Quem fundou a Canção Nova? Nós sabemos quem fundou a Canção Nova. O Senhor João da Bíblia, né? Tem fundador. A RCC não tem. Esse dia eu estava vendo o testemunho lá do Pentecostes lá na Terra Santa. Uma das pessoas que participou da renovação das promessas batismais, que aconteceu lá nos Estados Unidos, o primeiro evento
carismático, primeira, sim, onde as pessoas estavam vivendo um retiro, foram subir para cima para a oração. Se você ler a história, procura no YouTube, lê o que aconteceu. Essa irmã ainda está viva, ela foi pregar o retiro lá. Nossa, mas foi as comunidades, as coisas estavam vivendo um conflito, estavam vivendo em nome de Jesus, um conflito de brigas, de discórdia, e os dois mais antigos quebraram esse momento lá agora em Pentecostes, quebraram. Monsenhor João Zabib disse: não há mais divisão entre nós, não há. Muitas das vezes a igreja começa a ver esses julgos aqui também, Cidrolândia, com algumas pessoas, porque você sabe que às vezes você entra ali e fala uma palavra para o irmão, o demônio vai lá, toma a sua palavra e distorce, acaba com a vida daquela pessoa, aquela pessoa sai brigada com você, por bobeira, coisa de 1-2 minutos se resolvia na palavra. Isso, eu não estou sendo hipócrita, isso existe em todo lugar. Na nossa família carismática existe também. Existem as nossas reuniões que de vez em quando, nossa, dá vontade de um pegar o outro. Mas nós ainda continuamos perseverantes no mesmo lugar, em oração, junto com Maria, carregando a nossa cruz. Eu estava falando para o César ali, né? Eu sinto uma pequena assim. Eu gostaria de morar tão perto assim. Eu moro lá longe. Eu tenho que trazer minha mudança, né? Quando eu venho para cá, tem carrinho, né? É violão, é a esposa, é eu. De vez em quando eu vejo se não esqueci nada, não esqueceu, ficou a esposa para trás, entendeu? Tudo que eu tenho que trazer minha bênção, que não dorme, agora está elétrico, não dorme mais. Mas é uma graça, é uma bênção. Tudo é uma bênção. Eu estou desempregado, né? É uma bênção. É uma bênção, eu preciso passar, né? Preciso me humilhar, preciso correr, preciso buscar de novo, né? Não que o desemprego seja uma bênção, mas que eu preciso de novo, começar de novo, né? Outro dia eu vi o irmão da Zenilda testemunhar a graça, ele rezava, chorava, e pedia. Quando ele recebeu, ele soltou aquele sorrisão assim. Eu falei: poxa, Senhor, eu também estou aqui, eu existo, né? Então é assim nossa vida. Você é uma bênção. Fala para a pessoa que está do seu lado agora com muito carinho, sem apontar o dedo. Você é uma bênção. Sem apontar o dedo. Sem apontar o dedo. Eu falei para você um relato, a renovação carismática católica. O concílio acabou em 1965. Em 1967 começou esse movimento. Ele tem 46 anos hoje. Daqui 4 anos, nós vamos fazer o jubileu de ouro. Vai dar para um bom matemático, vai ser que ano? Hoje é 13, 17, né? 17 vai dar jubileu de ouro, na graça de Deus. Muitos diziam assim: esse movimento tem dia e hora para acabar. Muitos falavam assim: os crentes invadiram a igreja, vamos expulsar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, vou partilhar isso que eu peguei como estudo e trouxe para você para não falar coisas minhas, tá? Tinha-se notícias que pessoas em grande parte do mundo, isso em 1967, tinham tido suas vidas mudadas e foram extraordinariamente mudadas, convertidas, e que tinham sido todas tocadas de uma grande e intensa alegria. Todas afirmavam que repentinamente tinham um profundo amor pela palavra de Deus e buscavam os sacramentos, e relatavam também e sentiam um impulso de amor pelos irmãos e a vida de santidade, e se sentiam inundadas por uma fé expectante e pelo desejo de anunciar o Evangelho. Ouviu-se falar que elas oravam em línguas estranhas. Relatos de curas, milagres, efusão do Espírito Santo
em pleno século XX, denominou-se Renovação Carismática Católica. Por graça de um homem que exortava a igreja em 1897, Papa Leão XIII, que passou por João 23, continuou Paulo VI, e João Paulo II fecundou tudo isso. Hoje nós podemos ter um catecismo que fala do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Se eu estou aqui, se a Zenilda está aqui, se a Gabriela está aqui, se a Kelly está aqui, se muitos de nós estamos aqui envolvidos, servindo, é fruto da efusão do Espírito Santo. É fruto de um batismo. É fruto, um dia o bispo impôs a mão sobre você e batizou você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é por isso que nós vivemos. Porque no batismo morremos para o mundo e vivemos para o Senhor. No batismo morremos para o mundo e vivemos para o Senhor. Quem é batizado aí, levanta a mão. Quem é batizado por um bispo, por um padre católico, levanta a mão. Deus abençoe. Saiba que essa história, que é realidade, foi feita para mim e para você. Por isso você é uma bênção. Porque você é protagonista. Você tem que se levantar como um testemunho de Jesus. Não é aquele testemunho das curas, lá da sogra de Pedro, lá daquilo não. Aquilo lá ficou na Bíblia, está na Bíblia, para a honra e glória do Senhor. Mas hoje, qual que é o nome da senhora? Giovanni. Hoje a Giovanni tem que se levantar e dizer: eu creio em Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus me curou da depressão, da solidão. Eu não sei qual é a sua história. A minha foi dos vícios, da droga, do estelionato. Até hoje eu estou respondendo por isso. E complica. Atrasou a minha vida, mas por glória a Deus. Eu não sei o que precisa acontecer.